Tem coisas que nem nós mesmos sabemos e que a análise mostra da onde está vindo, por que está vindo, por que aquilo se repete. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com Jane Schwab. Hoje temos um tema super interessante e que pode ajudar muita gente a se conhecer melhor: análise corporal. Você sabia que seu corpo revela muito sobre sua personalidade, seus comportamentos e até suas emoções? Para falar sobre isso, convidei Larissa Schumacher, analista corporal, que vai explicar como essa técnica funciona e como ela pode transformar vidas. A nossa convidada de hoje é Larissa e ela vai conversar com a gente. Larissa, um prazer ter você aqui para falar sobre análise corporal. Conta um pouquinho para a gente como você começou a trabalhar nessa área. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Eu comecei já tem bastante tempo, né? Eu atuo no mercado com análise corporal há 4 anos e faço atendimentos no geral há mais de 10 anos. E de todas as técnicas que eu via, a que mais trouxe a resposta foi essa, porque vai direto ao ponto. Ela mexe na raiz. Tem coisas que nem nós mesmos sabemos e que a análise mostra da onde está vindo, por que está vindo, por que aquilo se repete. Então, pela essa clareza que ela traz, né, já atendi várias pessoas que tiveram contato com psiquiatra, psicólogo, várias outras pessoas e não conseguiram resolver, não conseguiram entender a raiz. Com a análise corporal, conseguiram identificar o problema. Hoje não tomam mais medicamento, já conseguem estar, né, de acordo com a vida sem aquela trava que vinha percorrendo há muito tempo. Não desmerecendo técnica nenhuma, tá? Depende aí do que o cliente vai entender, do profissional, como ele consegue passar aquela informação, porque basicamente todas as técnicas têm a mesma raiz, que é levar a pessoa a ter o conhecimento do seu autopertencimento e o amor próprio. Essa é a que trouxe mais clareza para o cliente, né? Mais fácil de ser explicada para o cliente, para que ele consiga chegar nessa raiz. Só para não ficar uma coisa aleatória falando que eu estou falando mal de outros profissionais, não é isso? E antes de começarmos a nossa pergunta, roda a vinheta. Agora nossas perguntas, né? Agora a gente vai começar o bate-papo, né, Larissa? Quais são os principais, né, tipos corporais e como eles influenciam na nossa personalidade e comportamento? Vem sendo o formato do útero da mãe, né? Esse formato do corpo vem com a sua percepção do ambiente. Como eu consigo sobreviver onde eu estou inserido? Então, do útero da mãe até mais ou menos 6, 7 anos de idade. Eu uso eu não, né? Todo mundo que faz análise corporal usa formatos como retângulo, triângulo invertido, círculo, quadrado, ampulheta, tá? Mas é só uma base, não necessariamente a pessoa tem esse formato em específico. É uma base, é o que está mais próximo e é mais fácil de ser explicado dessa maneira. No útero da mãe, é formado geralmente com esse perfil. Eu vou falar os nomes, mas não se assustem, tá? Não tem ligação com patologia clínica, transtorno psicológico. É só um nome em homenagem ao cientista que deu, então foi mantido dessa forma. Que é esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Aí eu falo, a gente se assusta, né? Que confusão é essa? Calma, não tem ligação com os transtornos psicológicos, não. A formação do esquizoide é no útero, seguida do oral, do psicopata, do masoquista e, por fim, o rígido. Terminou essa formação toda, nosso sistema neural está formado, e aí que a gente começa a repetir padrões. Por isso que mexe no comportamento. Seu corpo registrou aquilo como uma forma de proteção. Então, o que você tiver mais do formato, que é desses que eu falei, vai dizer o seu comportamento na sociedade, porque é a forma que seu corpo entendeu como ele se protege do mundo. Então, geralmente, os esquizoides são pessoas mais criativas, mais lógicas. Aí eu brinco que mistura o lógico com o lúdico, né? Daquela conclusão, peraí, é uma coisa aleatória, mas ao mesmo tempo faz sentido. É desse perfil primário, que é formado no útero. Não vou estender do porquê que foi gerado, porquê que foi criado, senão vai ficar uma coisa teórica chata aqui, mas se quiser saber
posso responder. O oral em seguida, que é quando a criança ela começa a fase da amamentação, então ela começa a ter mais contato, mais acolhimento. Então, geralmente são pessoas que gostam mais de acolhimento, de estar perto de todo mundo, abraçar, de conversar, estar em contato com o mundo. Depois, o psicopata, onde a criança começa a entender que não tem só os pais, começa a negociar com outras pessoas, e ela entende que ela tem valor pelo que ela faz, não por quem ela é. Porque toda vez que ela faz algo de legal, alguém vai e elogia. Então, isso cria uma percepção de que sempre que eu faço alguma coisa de legal, eu tenho algo em troca. E começa esse mundo em balança. Então, a vida do psicopata é tudo uma troca. O que eu faço? O que você vai me dar em troca? É sempre assim. Masoquista já é a parte do desfraude. Geralmente, onde a criança, geralmente os pais, né, tiram da criança a fralda muito cedo e acaba caindo, né, pela perna abaixo, e a criança fica com vergonha e ela começa a se trancar. Esse trancar é o que define o padrão do masoquista depois, porque ele fica com medo de frustrar a expectativa dos outros. Eu preciso segurar as minhas necessidades para atender a necessidade de alguém. E o riso, que é a última fase de formação, são pessoas mais competitivas, é onde a gente começa a ver o mundo em pares. Então, o pai tem a mãe, o tio tem a tia, o irmão tem a irmã, e eu sobrei. Né? Então, todo mundo tem um par, e eu sobrei, eu vou criar ligação com o progenitor do sexo oposto. Menina cria com o pai, menino cria com a mãe. Só que perde, né? Por quê? Já tem um par formado. E essa perca gera essa competição. Eu preciso competir para eu nunca mais perder de novo, aonde entra um perfeccionismo e um controle generalizado de tudo que tem à volta. Não sei se eu consegui explicar bem, mas tentei resumir o máximo possível. Até também está ligado também na amamentação? Sim. Ligado também na amamentação. Quando a mãe desmama, né, cedo a criança, também acontece a mesma coisa ou não? Não tem nada a ver isso? Acontece. Isso já acontece com o traço oral. Quando a mãe amamenta demais, porque acha que todo o choro da criança é fome, então eu estou suprindo demais uma coisa que não é a necessidade da criança, ou quando eu deixo de suprir, eu vou tirar mais cedo a amamentação, não vou dar atenção porque é pirraça, só está chorando de pirraça, e às vezes é fome. Então, essa falta de necessidade não suprida que gera essa dor, que é a dor do abandono. Geralmente, quem tem o traço oral se sente muito sozinho, precisa estar perto das pessoas, quer sempre ter alguém para conversar. Por quê? Precisa sentir esse acolhimento que foi tirado lá na infância. É interessante, né? Bem interessante. Muito interessante. E antes de seguirmos com as perguntas, quero convidar vocês a conhecerem mais o trabalho de Larissa. Sigam ela no Instagram, @Larissa Schumacher. E para quem quiser mais informações, é só escanear o QR Code que vai estar aqui na tela. Agora, a terceira pergunta. Muitas pessoas enfrentam dificuldades em seus relacionamentos, né, pessoais e profissionais. Como a análise corporal pode contribuir para melhorar essas interações? Ótima pergunta. Eu sempre falo que tudo tem um manual de funcionamento. Nós também temos. Só que a gente não sabe ler e não aprende como ler isso na escola. Que deveria ser posto, né? É como eu vou me conhecer. Então, quanto mais você se conhece, entende sobre si, reflete no que você vai esperar do outro. Se falta algo em mim, eu vou buscar esse algo no outro. Então, vamos colocar um roteiro aqui, como se fosse uma venda. Eu vou fazer uma venda, eu preciso criar um rapport, uma conexão. Como que eu vou conseguir fazer essa venda? E saber que o problema não foi o processo, porque eu segui todo o script e está tudo certo. Eu vou olhar o que está faltando em mim, se está doendo alguma coisa em mim, através dessa informação que eu vou ter dos meus traços. Todo mundo tem os 5 traços em porcentagens diferentes, e essas porcentagens definem o seu comportamento. Então, se eu sei que eu tenho muito alto um traço específico, eu sei a dor desse traço, e ele não está sendo suprido, eu vou jogar isso no meu cliente. Ao invés de eu criar o rapport, levando aquilo que o meu cliente precisa, eu vou levar para ele a minha dor que precisa ser suprida. Quando eu não fecho uma venda, seja por coerência, né, não é o que o cliente está buscando, parece que eu estou perdendo um pedaço meu. Vou usar aqui o oral, que é geralmente o que mais acontece. Se eu perco um pedaço meu cliente não vira meu cliente, vira meu amigo. E eu não quero perder ele. Já era. Acabou, não tem conexão mais. E eu consigo identificar isso no meu cliente, né, através do formato do corpo dele também,
e dar aquilo que ele precisa. Então, se é uma pessoa mais lógica que eu estou atendendo, eu não vou ficar falando de forma emocional, vou falar de uma forma mais racional. Mas para isso, primeiro eu preciso entender a minha dor. Quando eu supro a minha dor, eu não vou descarregar no outro e consigo atender a dor do outro. Então, ela ajuda dessa forma, uma das formas, né? Porque mexe com relacionamento conjugal, mexe com relacionamento entre pai e filho, mexe com relacionamento no trabalho, mexe com tudo. Então, quanto mais você se conhecer, mais fácil é para criar essa conexão que eu falo que é o famoso rapport, né? Ter respeito aí com a forma com que o outro funciona. Larissa, assim, o corpo, ele pode dar sinais sobre o nosso estado emocional ou problema de saúde. Como identificar esses sinais? Só perguntas ótimas, hein? Eu sempre falo, primeira parte, você precisa eliminar o físico. Já fiz exame, minhas taxas estão ótimas, já fiz de tudo e nada resolve. Aí eu sei que é emocional. Por que eu falo? Porque tem muita gente que generaliza. Tudo é emocional. Sim, a emoção te conduz àquele ponto final. Mas quando chega ao ponto final, tem coisas externas que você pode fazer. Então, aquilo precisa ser sofrido, precisa ser sanado. Mexi no que eu dou conta, deu jeito. Ok, vai ser resolvido. Não deu jeito, eu sei que é emocional. Como eu identifico de onde está vindo essa doença? Também com ligação à porcentagem do meu traço. Agora vai parecer maluco, tá? Como eu já comecei usando o oral, vou continuar usando ele para não ficar confundindo. Mas cada traço tem a sua coisa específica que ele fica preso. Então vamos lá. Eu já sei que a dor do oral é o abandono, porque foi me negado alguma coisa lá na minha infância e eu senti falta. Não é que me foi negado por negligência dos meus pais, é que eu senti falta e para eu sobreviver no mundo, eu precisei buscar mais acolhimento. Ok. O que o abandono me gera? Uma necessidade de ser cuidada. Se eu preciso ser cuidada, ninguém cuida de mim. Se eu tenho uma doença, alguém vai cuidar de mim. Aí eu acabo não querendo abrir mão da doença para receber o cuidado que está faltando. Se eu olho para mim e começo a gerar esse cuidado, a doença vai embora, porque eu não preciso mais dela. Tá. É maluco dessa forma. Tá? Mas tem uma raiz, tem uma lógica por trás disso, que está conectada à dor principal do traço. Funciona também como, assim, você está dizendo, na vida adulta. E na vida, na criança, na infância, é a mesma coisa? Não, assim, não é a mesma coisa, né? Mas dá os mesmos sinais? Tipo assim, a criança não quer ir para a escola, né? Funciona mais ou menos esse tipo, é isso? Isso, dá os sinais, dá para você perceber. Não dá para você alterar. Eu quero que o meu filho tenha só desse traço. Não tem como. Por quê? É a percepção da criança de proteção do mundo. É ela que vai perceber. Por mais que você faça tudo para mudar o ambiente para ela ter aquela percepção, ela pode inverter essa percepção. Então, não tem como mudar o traço. Mas você consegue ver os sinais disso. Exemplo, uma criança muito hiperativa. Está falando demais, está quebrando tudo, e você fala, ela não te obedece. Ela está buscando uma certa atenção. Então, eu consigo perceber que está faltando atenção pelo resultado que essa criança está me gerando. Mas para você saber o traço da criança, só depois de 7 anos, porque já finalizou a formação desses traços no corpo do ser humano. Antes disso, não tem como. Mas você pode ir levando dessa forma. Um dos traços que dá para você ver na criança é a formação do masoquista. Né? Que eu sei que é o quê? Eu não vou tirar a fralda antes. Como que eu sei o tempo certo de tirar a fralda? Quando a criança tem força suficiente na perna para subir um degrau. Ela subiu o degrau, pode tirar, sem problema. Nossa, é muito interessante, muito interessante. É incrível, muito interessante. Eu gosto muito. E vai, né, como uma ramificação para vários assuntos. Exatamente. Assim, tá interligado também na questão, assim, eu tenho toda quinta-feira é o bate-papo com a terapeuta, né? Ela tem mais a dependência química e alcoolismo e relacionamentos. Assim, por exemplo, existe, assim, tipo, análise corporal, assim, tipo da dependência química e alcoolismo, ou não tem nada a ver?
Tem. Mexe com literalmente tudo. Porque se eu sei a raiz principal, eu sei o gatilho que aquilo está me gerando. Vou pegar o oral de novo, mas vou pegar mais um traço para você ver que vai mexer com outros de formas diferentes. Se eu tenho um buraco em mim que nada preenche, e eu vou para vícios, eu estou tentando tapar esse buraco, vai anestesiar. Só que vai acabar, eu vou precisar de mais, então gera uma compulsão. Outro traço, que é o psicopata, ele gosta de poder. Eu preciso ter as coisas, então entra uma compulsão por comprar, adquirir, fazer várias coisas. Porque quanto mais eu tenho, mais poder eu tenho. Eu não preciso, mas gerou uma compulsão. Isso também mexe com relacionamento. Também vai mexer com vícios? Vai, por quê? Se eu vou comprar coisas que vai me anestesiar, eu vou ter mais capacidade, eu vou ter mais tempo, eu não vou ficar perdendo tempo parado ali, sofrendo com alguma coisa que está doendo, então eu vou ter mais movimento. Entrou no vício também. O rígido, que quer ser perfeccionista, ficar em primeiro lugar sempre. Geralmente são pessoas que saem comprando curso sem saber o porquê que está fazendo, só quer certificado. Por quê? É como se fosse um movimento de campeão. Eu preciso dar conta, eu não posso ficar por último, eu não posso ser trocado de novo, como eu fui lá atrás. É um tipo de uma competição, né? É uma competição muito forte. Uma competição, né? Exato. E se a droga, o vício, me deixa mais atento, não deixa eu parar, eu vou ganhar. Então eu vou entrar na parte química também. Tá? Então, pode ir para vários aspectos, mas com dores diferentes. Quando eu sei 100% a resposta? Quando eu sei minha porcentagem exata. Você vai mexer em cima daquilo. Nossa, é assim, sensacional. Muito interessante mesmo, muito interessante. E para quem quiser fazer aquela análise corporal, como é o processo e quais os benefícios que a pessoa pode esperar? Depende, né? Os benefícios é a resposta para o que você quiser para o resto da vida. Porque se eu sei a raiz, tudo que vai acontecer comigo, eu sei que se eu mexer na raiz, vai resolver o resultado. Então, o benefício depende do que a pessoa quer, porque tem muita gente que tem problema de estimação, precisa dele, sabe o porquê que ele está ali e não quer abrir mão. Então, depende muito se a pessoa realmente quer e se ela não quer. E eu deixo isso sempre muito claro. Depois que você faz a análise, é impossível você se ver da forma que você se via antes. Então, eu quero realmente resolver, eu faço. Eu não quero, é melhor você ficar sem saber, porque depois é pior, né? Porque você já sabe de onde está vindo, o que tem que ser feito, e você quer continuar com o problema. O processo, ele leva cerca de 2 horas, dividido em 4 etapas, que são feitas no mesmo dia. Não fica cansativo, porque é dividido em 4 etapas. Primeiro eu faço um escaneamento do corpo, olhando 6 partes, que é cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, para ter a porcentagem exata de todos os traços. E isso me gera o seu gráfico, aonde eu te dou uma devolutiva de como você funciona. Aí eu falo que é o workshop de informação, tem muita coisa. Eu vou te passar todas as informações, depois eu respondo a todas as suas dúvidas. Por que se repete? O que você quer saber? De onde que vem? Por que não resolve isso? Dentro do seu funcionamento. Quando as suas dúvidas estiverem sanadas, eu te dou ações para resolver aquilo que você levou durante o processo, né? Que geralmente fica aí nessas dúvidas, aquilo que a pessoa tem mais ânsia de resolver, você sai com a ação para resolver aquilo. Por isso que eu gosto muito, você não sai só com conhecimento, você sai com a prática para acabar com aquilo de vez. Só depende de você. Por isso que é longo. Tá? Aí eu faço sempre, isso não é qualquer analista que faz, mas eu faço por quê? Esse processo, ele é feito uma única vez na vida. Você fez, você não vai mudar nunca mais, é você. Então, como não se repete, é muita informação, geralmente a cabeça fica voando, né, com muita coisa nova, caramba, eu não sabia disso, a pessoa esquece. Aí eu criei um mapa de Strava, que eu coloco todas as informações necessárias ali para a pessoa, que ela pode consultar quantas vezes quiser. Tem ações de cuidado, ambiente favorável, desfavorável, dependência emocional, necessidade de ficar sozinho, necessidade de pessoas, tem muita informação ali dentro. Aí eu ensino, né, depois de uma semana que a pessoa já adaptou esse mundo novo, eu faço uma nova videochamada, é tudo 100% virtual, para ensinar a pessoa a ler esse mapa. É bem complexo, né? A questão assim da obesidade,
Também tem essa ligação também de análise corporal também? Tem. O excesso de peso tem 3 funções, que é a proteção, força e atenção. Estão conectadas também com os traços de caráter. O oral geralmente está conectado com a atenção, o masoquista com a força e o rígido com a proteção. Então, se eu sei minha porcentagem, eu sei da onde vem a raiz, eu sei como reverter isso na minha mente para o emagrecimento vir. Ó, se eu preciso de atenção, quanto maior eu sou, mais fofinho, mais vontade das pessoas me abraçarem. Atenção. Se eu preciso carregar o peso do mundo, quanto maior eu sou, mais forte eu fico. Então, eu dou conta de carregar esse peso. E se eu preciso me proteger de assédio verbal, físico mesmo, quanto maior eu sou, mais feio eu fico, menos pessoas vão querer me olhar. Aí eu me protejo. Então, tem a guerra dos dois? Está pedindo atenção e ao mesmo tempo está pedindo proteção? Tem. Tem a guerra dos 3? Tem. A gente descobre isso com a porcentagem do traço para direcionar onde está machucando mais. E um vai aliviando a pressão do outro. Então pode ser que tenha todos, como pode ser que seja um só. O medo também está interligado nisso também? O medo? Tá. Medo também. Geralmente o medo, pânico, síndrome do pânico, está muito associado ao traço oral. Por quê? É um traço muito intenso. É 8 ou 80, ele é muito aflorado, então ele sente demais. Quando ele não é cuidado, está muito sobrecarregado, faz muita coisa, não consegue descansar, esse nível de estresse fica tão alto que tudo é muito. Então dá muito medo das coisas, porque você não sente de uma forma normal. É aquela forma intensa. E esse intenso não é todo mundo que percebe. Quem não tem esse traço alto não consegue entender quem tem. Então você sente o medo, não sabe de onde está vindo, mesmo que você saiba que não precisa sentir esse medo, ele está ali porque a sensação está aflorada. Geralmente passa quando você coloca um cuidado pessoal. Cuidado com as necessidades básicas, com os 5 sentidos. Diminui o medo. Existe alguma técnica ou exercício que as pessoas possam fazer no dia a dia para se conectarem melhor com o seu próprio corpo e entenderem as suas emoções? Eu falo que você ter suas porcentagens é a melhor coisa. Porque você já corta um pedaço de ficar adivinhando. Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Eu sei exatamente o que eu tenho. Mas você consegue olhar coisas que se repetem com você. Se você decide pelo emocional, você nunca consegue decidir pelo racional, significa que você precisa de cuidado com os 5 sentidos. Tudo conectado aos 5 sentidos. Tem que ter na sua vida, não pode faltar. Se você decide pelo racional, tudo tem que ter lógica, tudo tem que ter número, tudo tem que saber o que eu ganho e o que eu perco, você vai para o outro lado, que é, eu tenho que ter exatamente clareza do porquê eu estou me movimentando. Se eu não souber o porquê, eu não me movimento. Isso vai aliviando um pouco. Por quê? É a única coisa que eu consigo passar para você aqui, tenha certeza 100% dos traços, que é o mundo dessa divisão, né? Emocional e racional. Se eu tenho mais racional, eu tenho que ter clareza e não ficar andando porque eu acho que é isso, eu acho que se eu fizer aquilo, não. Tem que ter 100% de clareza. Não tem clareza, não se mexe. Continua onde você está, porque senão vai doer demais. Parece que está arrancando um pedaço. E se decide pelo emocional, não se cobrar de decidir rápido, de ter aquela velocidade nos movimentos e alimentar os 5 sentidos, que é tudo conectado mesmo, né? Um cheiro diferente, alguma coisa que gosta de comer, contato com a natureza ajuda muito, porque isso acalma a parte interna, te ajuda a decidir. Tá? O que geralmente traz muito problema é a decisão, né? Você comentou aí do achar, né? Do acho. A palavra que eu menos uso é essa palavra, acho. Eu não gosto de usar essa palavra, acho. Eu coloco outra palavra. Eu não gosto dessa palavra, acho. Travou um pouco de entender. Você não gosta de quê? Do acho. Falar acho. Eu acho, né? Eu não gosto de usar essa palavra. Perfeito. Eu não gosto. Nunca gostei. É igual tentar, né? Tentar não existe. É igual tentar. Eu vou tentar, não.
A gente tem que ir, né? Tem que encarar, não é? Não é mesmo? Exato. Ou faz ou não faz, né? Decide logo. Como diz aquele ditado, né? 8 ou 80, né? O máximo que vai Exato. acontecer é dar errado ou não, né? A análise corporal, ela pode ser usada em ambientes profissionais. Como as empresas, elas podem se beneficiar dessa técnica. As empresas te contratam para esse benefício, para essa análise. Ela entra em vários contextos dentro de uma empresa, né? Treinamento de liderança, treinamento de equipe, setor comercial e comunicação interna. Setor comercial mexe com o rapport, da forma como eu te falei, né? Eu ensino o grupo a ler os clientes e a se ler também, para não ficar fazendo essa troca aí de dores, e sim ter resultados. Comunicação interna, para um não ficar mexendo na dor do outro, e sim impulsionar aquilo que o outro precisa, para ter aquela tranquilidade dentro do ambiente de trabalho, né, que eu me sinto muito bem. Então, eu ensino essa comunicação interna. Para líderes também eu ensino a ler os colaboradores, para levar essa leveza para o ambiente de trabalho, e ensinar técnicas também para a pessoa criar esse rapport não só com os colaboradores, mas também com os clientes, pessoas que precisam fazer negociação, mexe com tudo isso. Até mesmo na contratação, se eu olho o perfil da pessoa, eu sei como ela funciona. Exemplo, eu preciso de uma pessoa para venda. Eu não vou colocar alguém que funciona como masoquista com planilha, porque não vai dar certo. Ele vai ficar incomodado ali, não vai fluir. Então eu vou gastar dinheiro contratando, gastar dinheiro para poder fazer a demissão porque não encaixou. Uma coisa que eu consigo ver apenas com o formato do corpo da pessoa. Então eu vejo o formato, vejo se ela encaixa na vaga, e depois eu vou olhar a competência dessa pessoa, quanto ela estudou, para ver se realmente ela encaixa naquela vaga. Então eu dou velocidade nessa parte também. São os setores que dá para poder aplicar dentro de empresa. É tipo como é que fugiu a palavra? RH, né? Tipo RH, né? Fugiu a palavra, gente. Fugiu a palavra. Ai, gente. Não é entrevistado, não. Como é que fala, gente? Depois volta. Depois volta. Vou fazer outra pergunta nessa, de repente, volta, né? Perfeito. Existe alguma relação entre a análise corporal e o nosso psicológico, né? E como as emoções e traumas podem se refletir no corpo? Acho que você já respondeu isso, né? Respondi de uma forma bem geral, né? Depende muito de como a gente entende e se protege do mundo. Se eu tenho um trauma, toque, geralmente. Toque está conectado ao traço rígido, que eu quero ter controle de tudo. Se eu não consigo controlar dentro, eu vou buscar o que controlar fora. É mais fácil. Por isso que dá toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu preciso controlar tudo à minha volta. Então, geralmente está atrelado a esse traço. Então, eu vou saber como isso vai ficar registrado no meu corpo de acordo com o resultado que eu estou tendo. Aí eu vou olhar minha raiz, minha formação, qual traço eu tenho, qual a dor que está sendo gerada em mim, qual resultado eu estou tendo. E faz aquele efeito inverso que eu falei, que eu descubro primeiro aqui para descobrir o que está acontecendo fora e achar o meio, que é a raiz. Aí eu vou mexer ali. Não sei se respondi de uma forma clara, porque realmente é bem confuso. Larissa, foi incrível conhecer você, mais sobre a análise corporal. E antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Legal, foi muito bom estar aqui, ótimas perguntas. Espero ter agregado na vida de vocês. Eu sei que é um pouco confuso, né? Muita informação nova, uma coisa que eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, e agora tem um mundo de informação para poder descobrir. Fiquem à vontade se quiserem perguntar. E quem conhecer aqui pelo programa dela, só me falar que veio daqui, que eu dou um desconto, se quem quiser fazer análise também, como presente por ter assistido aqui o encontro com ela. Ai, que bom, obrigada. Larissa, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi um bate-papo enriquecedor e tenho certeza de que muitas pessoas vão querer saber mais sobre esses assuntos. E você será
convidada de novo, hein? Tá à disposição. Muito bom estar aqui com vocês. Também, gostei muito. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir a Larissa no Instagram, @Larissa Schumacher, ou escaneie o QR Code aqui na tela para as maiores informações. Ah, e é claro, se gostou do vídeo, já sabe, né? Curte, comenta e compartilha para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Nos vemos no próximo bate-papo com Jane Schwab. Até lá. Obrigada, Larissa. Valeu, obrigada.